Oi! Bom, acredito que todo canal no estilo vlog tem ao menos um vídeo introdutório que explica o porquê do canal, ou tenta explicar mais ou menos ali as motivações por trás da criação de um vídeo. Então, esse vídeo é meu vídeo introdutório. Mas, para explicar esse vídeo, eu vou ter que explicar também no meu primeiro vídeo, que se eu aprender como faz, eu vou colocar bem aqui, que foi a declamação da poesia do dia 18 de fevereiro de 2020. Bom, ao divulgar o vídeo, né, uma das perguntas que eu recebi foi: o que você quis dizer com crise? Significa muitas coisas, né, como a gente bem sabe. E até tem um professor que dizia que a origem da palavra crise significava, na verdade, crescimento, né? Todas as vezes que você está em crise, é como se você atingisse o fundo do poço, o único lado, né? Para você caminhar e para cima. Mas a gente sabe que não é, na vida prática, no dia a dia, não é bem assim. E uma pessoa com doença mental, ela sofre diversas crises. Eu, por exemplo, né, já sofri algumas, muitas, em termos médicos. Posso dizer aí de crises dissociativas, crises conversivas, crises maníacas, depressivas e assim vai. Em termos sociais, vamos dizer assim, crises de identidade, crises financeiras, e a lista se estende indefinidamente. Que eu sei, assim, datar mais ou menos, há 1 mês e meio eu fui diagnosticada com bipolaridade. Há uns 9 meses eu sofro com essa bipolaridade. Há uns 2 anos com a depressão. E há 7 anos com crises de pânico. Então, assim, se tem uma coisa que eu sei é sobre crises. O título do vídeo é a primeira crise, né? E por que a primeira crise, sendo que eu já sofro com tudo isso há tantos anos? Na verdade, foi a primeira crise que eu consegui registrar, que eu consegui... Na hora da crise, eu comecei a escrever. Pausa. Havia 5 dias que eu tinha comprado um caderno, que eu tinha comprado exatamente com esse propósito de anotar meus pensamentos, minhas poesias, principalmente, devaneios, que é um diário ali, né? Eu estava numa cidadezinha minúscula chamada Esterri de Àneu, no norte da Espanha, na divisa com a França, na região dos Pirineus. Em uma viagem com os amigos, né? Foi a primeira vez que eu tive impulsos suicidas, vamos dizer assim. E é sobre isso, né? Aquele meu poema. Sobre essa sementinha sendo criada ali dentro da minha cabeça, sendo germinada, né? Para quem não sabe, os Pirineus é uma região montanhosa, né? E quando você vai chegando de carro, são umas montanhas enormes, gigantescas, muito próximos da estrada, assim. Chegando, eu já abri a boca, assim, e fiquei espantada com a beleza daquele lugar. E já fui afetada muito por uma sensação de
plenitude muito grande, de estar chegando num lugar de tamanha grandiosidade que não cabia em mim. Durante a viagem toda, durante os passeios que a gente fez e tudo mais, eu e meus amigos, eu fui constantemente preenchida por esse sentimento de plenitude. E eu comecei a ter uma sensação de que eu queria permanecer lá pelo resto da minha vida, né? É como se eu tivesse atingido um ponto em que nada mais importava. O que acontece é que eu já vinha sofrendo uma crise de despertencimento muito grande nessa época, né? Eu não sei se é porque eu estava em outro país, morando em outro país, enfim, eu estava com essa sensação de não ter um lar, de não ter uma casa. Quando eu cheguei lá, eu me senti, de certa forma, pertencente, né? E eu queria ficar lá. Minha vontade de morrer, vamos dizer assim, ela não veio de uma vontade de acabar com tudo, ela não surgiu de uma vontade de acabar com o sofrimento, apesar de, em tese, ser uma necessidade de acabar com um sofrimento tão grande, tão longo, que já dura uns 15 anos. Então, ela surgiu, na verdade, uma vontade de apenas pairar, de apenas observar, de não estar mais, de não viver, de não experienciar mais, porque eu já tinha chegado num estado de êxtase tão grande que é como se eu tivesse alcançado ali meus 90 anos. E essa experiência foi tão marcante para mim que desde então todas as outras crises suicidas que eu tive, vamos dizer assim, elas sempre se referiam às montanhas. Eu quero ir para as montanhas ou voltar para as montanhas. Eu quero alcançar um estado de montanha. Essa coisa que eu expliquei na minha poesia, né? De toda vez que eu voava, eu queria aterrar. Porque a montanha tem disso, né? A montanha ela é tão alta que você voa, mas ao mesmo tempo ela é tão profunda na terra. Ela alcança esses dois polos, né? Da profundidade do chão e da profundidade do céu. Eu lembro que eu escrevi esse poema numa segunda-feira, porque na quarta-feira foi um dos dias mais traumáticos de toda a minha viagem, assim, não foi mais, foi um dos. E inclusive, se você quiser que eu fale mais desse dia e sobre crise dissociativa, comenta aqui embaixo. Ao final dessa semana, na sexta-feira, já foi a primeira vez que eu fui para um hospital dizer todos os meus sintomas e falar sobre a ideação suicida e tudo mais. Foi aí que eu já comecei a ser medicada. Então foi tudo muito rápido, né? Eu quero pontuar, assim, levantar, desmistificar a ideia de que a pessoa que tem a ideação suicida, ela tem necessariamente até a tentativa para ser considerada perigosa. Não, eu nunca tive nunca cometi nenhum ato de automutilação, nunca, assim, chega a ser risível
o quão racional eu fui quando tocava, né? Esse ponto de ferir a si mesmo. Para você ter uma noção, 2 vezes que eu quis fazer isso, eu peguei uma régua e me rasguei com a régua, que nem chega a rasgar nada, é tipo só dar uma arranhadinha ali, dói um pouco e passa. E uma segunda vez eu quis muito furar minha coxa, eu peguei uma garrafa de iogurte, botei na frente da minha coxa e furei a garrafa. Eu sabia que no fundo eu não queria me machucar, eu queria a sensação de explosão, né? Mas voltando ao início, né, do porquê que eu criei esse canal e porquê que eu tô aqui me expondo, falando da minha experiência pessoal, das minhas crises, é uma razão muito simples. Eu me sinto muito sozinha, que eu não tenho com quem conversar, apesar de eu fazer psicoterapia já há 7 anos, apesar de eu estar fazendo acompanhamento psiquiátrico já há quase 6 meses, eu sinto que eu não tenho uma base horizontal, né? É sempre eu conversando com algum especialista que nem sempre tem o tocante da experiência, né? Mesmo. É tipo, enfim, uma relação hierárquica quase. E eu queria abrir literalmente um canal, não no YouTube, mas um canal de conversação, um canal de fala, de troca com outras pessoas sobre saúde mental, né? Trazendo aí minha experiência pessoal, óbvio, não sou especialista no assunto, não sou especialista no sentido de no estudo, né? Acho importante iniciar essa conversa. São poucas as pessoas que se predispõem a isso, né? E, bom, vou deixar aqui meu Instagram e até meu e-mail, enfim, acho para quem quiser escrever, para quem quiser se abrir, para quem quiser fazer essa troca, né? Não se tornar apenas um monólogo, voltar a retornar ao diálogo, que eu acho importante e que vai me fazer muito feliz, muito satisfeita. E, bom, por hoje é só. Muito obrigada se você chegou até aqui e até a próxima.